Olá a todos, Bruno Vanderlei de novo aqui, agora começando pessoal com uma nova série de vídeos, série que eu vou chamar de Fundamentos. Então a gente vai ter vários mini cursos falando de temas que são fundamentais para você que quer ser um analista de rede, um analista de infraestrutura ou um engenheiro de rede no futuro, um engenheiro de pré-vendas e assim sucessivamente. Então eu vou começar aqui com os fundamentos de redes Ethernet, assunto básico e essencial para qualquer profissional hoje em dia. Perfeito? E sempre lembrando, nós temos aqui também o nosso curso de formação em rede de computadores, onde a gente dá aquela base sólida e consolidada para que você se torne um profissional de sucesso. Tem link na descrição, caso você tenha interesse em fazer também o meu curso. Mas, se você não tiver interesse, fica aqui comigo, que eu vou te dar aquela visão geral, aquela base sólida também, mas não com tantos detalhes assim, mas com o intuito mais de você ter uma boa visão, um bom primeiro entendimento sobre a tecnologia, para que você posteriormente, caso seja o seu interesse, você se aprofunde, seja nos meus cursos, seja em qualquer outro curso que você considere conveniente. Sem mais delongas, vamos começar agora com o mini curso de Ethernet, onde serão 3 aulas. E depois, durante a série Fundamentos, nós vamos ter aí muitos outros temas também que serão tratados. Maravilha? Vamos com tudo. Série Fundamentos, Protocolo Ethernet. Com este mini curso, pessoal, qual é o meu objetivo principal? É que você tenha aí uma base para entender uma das principais tecnologias LAN, que é a Ethernet, e também te auxiliar, mesmo nesse início de carreira, no troubleshoot em redes, entendendo como funciona uma rede Ethernet. Então, nesse mini curso nós teremos 3 aulas, onde a primeira nós falaremos sobre a estrutura e as principais topologias Ethernet. Posteriormente, na segunda aula, nós falaremos sobre os tipos de cabeamento neste tipo de rede, que também vão se aplicar a outros tipos de rede. E também falaremos dos domínios de colisão e broadcast, já na nossa terceira aula. Maravilha, pessoal? Então, vamos começar! Quando nós falamos de tecnologia Ethernet, você fala na verdade de uma família de tecnologias utilizadas especialmente para redes locais, redes LAN, Local Area Network. E o I3E ele especifica o Ethernet através de 2 padrões, o I3E 802.2 e o 802.3. Então, pessoal, pensando lá no modelo OSI, que é um modelo aí teórico para que você aloque, digamos assim, os principais protocolos de rede, onde você tem 7 camadas. Você tem aqui a camada de aplicação, a apresentação, sessão, transporte e rede, e as outras 2 camadas inferiores, que é onde vai ficar o Ethernet, a camada de enlace e na camada física. Então, na camada aqui de enlace, você vai ter o protocolo LLC, através do I3E 802.2, e daqui para baixo, do meio da camada de enlace para baixo, você vai ter a subcamada MAC. Então, você vai ter, na verdade, 2 subcamadas. A camada de link lógico e a camada MAC, pessoal. Então, essa camada LLC, de link lógico, ela faz a comunicação com as camadas superiores. Ou seja, aqui na camada de rede, você tem, por exemplo, protocolo IP, protocolo IPv4 e IPv6. Então, essa interconexão, essa negociação entre camadas, quem faz é o LLC. Para deixar um pouco mais claro isso, mais visual, quando você tem que instalar, por exemplo, aí no seu desktop uma interface de rede nova, uma placa de rede nova, o que você precisa? De um driver, ou seja, de um software. Esse software aí nada mais é do que essa camada, que faz a interligação, do físico, com o lógico, com o endereço IP. Perfeito, pessoal? Então, quando você pensa em subcamada LLC, você vai pensar em driver, em software, diferentemente da subcamada MAC, onde você vai ter várias funções dentro dela. Maravilha, pessoal? Então, na subcamada MAC, você vai ter várias coisas, pessoal. Você vai ter aí detecção de erros,
Ou seja, se tem algum bit errado ali dentro do quadro, né, que é como a gente chama aqui, né, na camada de enlace, né, um pacote de informação, digamos assim, ele é chamado de quadro ou frame, perfeito? Então ele vai ver esses frames aí e vai ver se tem algum erro. Se tem erro, ele vai descartar, né, para que você não tenha problemas na recepção. Aí é um pouco mais amplo, né? Mas quando você tem uma perda dessa, aí você tem todas essas camadas aqui, né? Todas as 7 camadas aqui do modelo OSI, né? Do modelo ou da arquitetura TCP/IP, né? Que é a parte prática, né? Desse modelo OSI, trabalhando em conjunto. Beleza? Pensa comigo. Se alguém perde um pacote, né? Ou então um bit é errado, o pacote é descartado, né? O quadro é descartado, alguém tem que recuperar esse quadro. Então você vai ter outros protocolos, como por exemplo o TCP, o Transmission Control Protocol, que está aqui na camada de transporte, né? O TCP está bem aqui, e ele que vai fazer essa recuperação para você. Então, pessoal, ali é um trabalho em equipe. Essas 7 camadas são um trabalho em equipe. Nada mais do que isso. Maravilha? Vamos continuar. Então, pessoal, a gente tem essas 2 subcamadas que eu mencionei para vocês, e a tecnologia Ethernet, né, ela já está aí, né, com uma boa evolução. Né? Começamos com o I3E 802.3, que é o Ethernet tradicional, a 10 megabits por segundo. Depois fomos para o 802.3U, que é o Fast Ethernet, que ainda é hoje o mais comum, né, 100 megabits por segundo. E Gigabit Ethernet, e também temos aí o 10 Gigabit Ethernet, o 100 Gigabit Ethernet, mas não é tão comum em redes locais. Além do I3E 802.3AF e suas variantes, que falam sobre o Power over Ethernet. É muito comum, pessoal, você ver essa tecnologia aí com equipamentos, por exemplo, Wi-Fi, onde você alimenta o equipamento através de uma porta de rede. Você não precisa ligar na tomada. Você transporta no mesmo cabo de rede energia e dados. Então, como eu falei para vocês, atualmente aí nós temos velocidades na casa dos 100 gigabits por segundo possíveis em tecnologia Ethernet. Mas você vai ver em redes locais, seja ela corporativa ou não corporativa, velocidades aí na faixa de 1 a 10 gigabits por segundo. 2 topologias que nós vemos com bastante frequência em redes locais. A topologia chamada de Small Office Home Office, que é a SOHO, e também a LAN Enterprise, ou seja, pensando em grande porte. Agora, falando aqui da SOHO, nós temos mais ou menos essa estrutura aqui. Você está falando de uma empresa de pequeno porte, uma empresa de contabilidade, uma empresa, uma startup, né, que tem só um escritório pequeno. Então ela vai ter o quê? Ela vai ter meia dúzia de computadores, e essa meia dúzia de computadores aí eles vão estar ligados, seja no switch, seja aqui no access point. Então ele vai receber aqui o link de dados, né, um provedor de acesso, né, Oi, por exemplo, e o roteador ele vai pegar essas informações aqui, vai distribuir para o switch, e pode estar ligado dentro do switch aqui um access point, Cisco, Aruba, Ubiquiti e etc. A tendência natural hoje em dia é, inclusive, a gente ter mais access points, ou seja, I3E 802.11. Maravilha, mas é comum também ainda você ter um switch e um roteador, ou até mesmo esses dois aqui fundidos. Esses dois fundidos aqui, né, de acordo com o equipamento, por exemplo, né, que a própria operadora fornece. Eu tenho mais vídeos, né, sobre isso aqui no meu canal no YouTube, fazendo a diferença aí entre um modem e um roteador. Maravilha, pessoal, mas de maneira sumarizada, na verdade, quando você pensa em roteador, você tem esse conceito aqui onde isso atua apenas na camada 3, né, na camada de rede, onde ele vai interpretar endereço IP apenas, e também tem aquela fusão, né, onde você vai ter roteador, switch, às vezes access point num só equipamento, que é o que essas operadoras fornecem, ou seja, um tudo em um. Temos também, pessoal, as redes aqui Wi-Fi. É muito comum, ainda mais nesse ambiente home office, onde você vai ter o quê? Você vai ter um equipamento Wi-Fi, né, que até hoje esse equipamento aqui ele é símbolo, né, do Wi-Fi, né, um Linksys de mais de 10 anos, e você tem aqui, né, aquela abordagem que eu mencionei para vocês. A internet chega por aqui, pode ser um modem, por exemplo, né, não é o caso aqui, mas podia ser um modem, e portas LAN, onde você vai ter a tecnologia Ethernet, o próprio Wi-Fi aqui, onde vai distribuir essas informações.
É bastante comum essa abordagem nos dias atuais, mas eu diria que o Wi-Fi vai acabar nessa década aí dominando praticamente tudo. E temos também aqui uma rede de nível Enterprise, ou seja, uma rede de maior porte, onde você pode ter, por exemplo, um prédio aí de 2, 3 andares. Então ele vai receber aqui um link de dados, né? Que não necessariamente é um link de internet, e sim pode ser uma infraestrutura de telecomunicações privada, né? Uma rede, por exemplo, MPLS, uma rede Software Defined, então, ou seja, uma SD-WAN. E com isso, essa rede aqui, ela não é um link de internet. Então, chegou no roteador aqui, você vai ter um switch, chamado também de switch router, né? Esse switch também tem funções de camada trade, camada de rede, e ele vai segmentar a rede aqui, né? E, por exemplo, ele pode criar algumas coisas, como, por exemplo, VLANs, né? Virtual LANs. Então, essas redes VLANs, né, elas separam, por exemplo, departamentos. Então, você consegue aí diminuir o domínio de broadcast, tá? Isso que eu vou explicar para vocês um pouquinho mais à frente. Mas vejam aqui, você tem que ter uma estrutura, você tem que ter um switch de distribuição, né, e vai distribuir informação para todos os escritórios, né, todos os andares de um prédio, por exemplo, e também aí um switch de acesso. Né, esse switch de acesso, ele vai oferecer aí a última milha, né, o último passo antes de você conectar um desktop ou até mesmo conectar nele via aqui, por exemplo, um Power over Ethernet, né, um PoE, e energizar esse access point e distribuir para notebooks, tablets e smartphones. Maravilha, pessoal. Então essa é a estrutura básica, né, de uma rede LAN. Né? Temos a Sorro, temos aí a Enterprise e também temos tudo isso misturado através das tecnologias Ethernet, de certa forma, apesar de eu não ter falado aqui diretamente, também das redes Wi-Fi. Maravilha, pessoal? Então, essa é a nossa primeira parte. Espero que tenha ficado claro para vocês. Um grande abraço e te aguardo muito em breve.